está no ar. F1 Mania em ponto. Informações diárias do mundo do esporte a motor. A apresentação: Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli. É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, porque tá no ar mais uma edição do nosso F1 Mania em ponto. A gente que tá sempre por aqui falando um pouquinho do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor, conteúdo do site f1mania.net, aproveita para entrar lá, para ficar ligado em tudo que tá rolando aí também. Baixa nosso aplicativo, entra nas nossas redes sociais, sempre procurando por site F1 Mania, essa é a nossa arroba em praticamente todas as redes sociais. Então, vamos que vamos, porque é o seguinte, né? A gente saiu de uma Race Week e a gente já está em outra Race Week. A gente saiu de uma corrida no sábado, a gente vai ter outra corrida, atenção, no sábado, esse final de semana. Então, vamos que vamos. Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala, Garcia! Fala, pessoal! Tudo beleza? Pois é, Garcia, é isso. Race Week, né? Já estamos na metade da Race Week, porque hoje é quarta-feira. Na verdade, amanhã já começam as atividades de pista, né? Nessa semana diferentona. A gente sabe, domingo, 10 de março agora, devido ao calendário lunar, Garcia, então começa o Ramadã, que é o período religioso lá de jejum e oração dos muçulmanos, a corrida no Oriente Médio, maioria do povo muçulmano, né, Garcia? Então, em respeito a isso, a Fórmula 1 teve que adiantar a corrida de Jeddah, justamente esse final de semana. Ela adiantou para o dia 9, né? Então, sábado agora a gente vai ter o GP de Jeddah, Garcia. E aí, por isso, o Bahrein teve que também, né? O Bahrein foi no sábado em decorrência da corrida ser no sábado. Agora tem um intervalo mínimo entre uma etapa e outra, então por isso sim, já estamos aí na metade da Race Week, amanhã atividades de pista já em Jeddah, e é esse o tema do nosso primeiro bloco, Garcia. No segundo, a gente segue aqui falando, né, de um caso aí que tem abalado a Fórmula 1, principalmente tem causado bastante burburinho, muita coisa tem se falado dentro da Red Bull, que é o caso Christian Horner, e agora com novidades também aí, vindas do pai do Max Verstappen, o Jos Verstappen, que entrou de cabeça nessa história, né, Garcia? A gente vai falar sobre isso no segundo bloco. E para fechar, Garcia, então a gente tem aqui também mais investigação da Fórmula 1, né? E agora a FIA, né, tá investigando a sua própria liderança aí, com o Mohammed Ben Sulayem sendo um dos pivôs aí dessa investigação. Isso após denúncias aí. Então a gente vai explicar certinho no terceiro bloco, Garcia. Perfeito, é sobre isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje, quarta-feira, dia 6 de março de 2024, podcast F1 Mania em ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Muito bem, então, bora lá pro nosso primeiro bloco do F1 Mania em ponto dessa quarta-feira. Grande Prêmio da Arábia Saudita acontece nesse final de semana, vale repetir, vale sempre chamar muita atenção, mais uma vez, corrida no sábado. Então, vamos que vamos, porque amanhã, já vou começar passando o roteiro aqui, porque amanhã, das 10h30 às 11h30, teremos o Treino Livre 1. Tá bom? Tempo real lá no f1mania.net para você conferir. Das 2 às 3 da tarde, a gente tem o Treino Livre 2, tá? Tempo real também na f1mania.net. Terminou o segundo treino livre, a gente já vai direto aqui pro nosso parque fechado no YouTube, na Twitch, no Twitter da F1 Mania, também no Facebook, para você conferir, ok? Aí na sexta-feira, das 10h30 às 11h30, temos Treino Livre 3, tá? E depois, das 2 às 3 da tarde, a gente tem a qualificação, formação do grid, né? Ambas sessões têm tempo real na F1 Mania, terminou a qualificação, a gente tá ao vivo com o parque fechado, e no sábado, 2 da tarde, tem o Grande Prêmio da Arábia Saudita de Fórmula 1, tá bom? A corrida que acontece no circuito de Jeddah, né? E cara, vai estar calor, viu? Segundo o aeronline.com, a temperatura durante as sessões de dia vai ficar ali entre os 27 e 30 graus, né? Então, assim, é aquele calor sem desespero, mas a previsão é que o asfalto chegue ali aos seus 60 graus, diminuindo até um pouquinho antes da corrida. E quando a gente fala de calor, 27 a 30 graus, por que a gente está falando isso?
porque é uma corrida noturna. E no deserto é assim que funciona, muito calor de dia e frio à noite. Tanto que a gente teve, inclusive, frio no Grande Prêmio do Bahrein e tudo mais. Segundo o Ether.com, não tem previsão de chuva. Amanhã, 1% de chance de precipitação, mas assim, sexta, sábado, 0. E esse 1% geralmente é o não chove, o que os pilotos vão ter que lidar, na verdade, né? É o calor ali para uma corrida, para um padrão de uma corrida que acontece à noite, né, Gabriel? É muito quente, né, Garcia? Muito quente, realmente. Eu tô tentando lembrar aqui qual foi a corrida no ano passado que os pilotos passaram mal, Garcia? Não foi Jeddah, né? Foi Qatar. Qatar, né? Qatar. Mesma noite também. Me chamou a atenção a isso. Exigência física muito forte pros pilotos, né, Garcia? E uma pista também, né, que além do calor, Garcia, é uma pista muito exigente, né? É uma pista que leva os pilotos no limite aí, de fato. Inclusive é a terceira maior, né? São 6.000 e poucos metros, eu não sei exatamente agora, mas é entre as três de cima, né? A gente tem hoje Spa-Francorchamps como a pista a maior pista, com mais de 7.000 metros, 7.004 metros. Depois é a Las Vegas Strip, que tá ali 6.200 metros, alguma coisa. E aí, em terceiro, Jeddah, né? Mas ela tem 27 curvas, Garcia. 27 curvas, cara. Ela supera aí muito. Eu acho que a segunda pista aqui, eu até fiz uma conta disso os últimos dias, aí eu não tô com ela aqui, mas se não me falha a memória, a segunda pista tem 22 curvas, né? Então, que vem ali atrás, né? Então, além de tudo, é muito sinuosa, né? Balança pra lá, balança pra cá. Tem duas sessões muito rápidas, né? Então, que realmente, seguido por curvas rápidas e curvas de baixa também, né? Inclusive tem aquela curva do cantão, né? Eu chamo assim, que tem até um certo grau, né, Garcia? Pequeno, mas tem, né? Então, uma pista realmente muito desafiadora, juntando aí com as condições climáticas, vai ser um baita desafio para os pilotos e também para os carros, né, Garcia? A gente vem de uma semana aí que você citou muito bem no nosso outro podcast, a reclamação do Russell com relação a justificativa do Russell, né, para o mau desempenho da Mercedes sendo em conta do resfriamento do motor, né? Foi problema da Williams também, aqui parênteses pra gente, né, colocar aí que talvez seja um problema do motor Mercedes de fato. E a gente não vai ter refresco, hein? Não combinou melhor essa palavra, Garcia. A gente não vai ter refresco para esse final de semana, então liga esse alerta aí também para Mercedes, que começou a temporada com esse probleminha, Garcia. Exatamente. Bom, a gente, inclusive, vale lembrar que a Filmania vai estar mais uma vez in loco, né, cobrindo uma etapa em loco, dessa vez com o jornalista Rodrigo França, que tá lá em Jeddah, na Arábia Saudita, vai trazer informações exclusivas e bem mais próximas de lá de Jeddah pra gente acompanhar essa etapa. Então fica a dica também para você ir acessando aí f1mania.net, ou, como eu sempre falo, que é uma das dicas mais legais aí, ou usa o nosso aplicativo também para você acompanhar tudo, realmente tudo que tá rolando lá em Jeddah nesse final de semana, tá? Jeddah que, assim, é um circuito que um bairro foi construído em torno do circuito, como a gente fala, não é que é um circuito exatamente de rua, embora não seja um circuito permanente, é até meio confuso, assim, às vezes você tentar explicar o circuito de Jeddah, né? Mas foi construído um bairro à beira-mar, inclusive as fotos de longe, as fotos noturnas ali são muito bonitas, inclusive. Nossa. Né? Beira do Mar Vermelho ali, sim, né, Garcia? Sim, é muito legal. Paisagem maravilhosa. Imagens muito bacanas. Mas um circuito, o que eles tentaram fazer ali talvez o circuito de rua mais rápido do mundo, e eles conseguiram, porque é um circuito extremamente rápido, mas a gente também tem que lembrar, embora alguns muros tenham sido distanciados um pouco da pista, né, vale lembrar também que a gente está falando de um circuito que tem lá os seus perigos, tem lá os seus desafios. A primeira corrida que aconteceu em Jeddah, na Arábia Saudita, foi uma corrida que, assim, ela foi tão movimentada, mas tão movimentada que esse excesso de movimento fez com que a corrida não fosse boa, né? A gente gosta de corrida movimentada, mas se movimentar demais também a corrida não anda. Demais, e foi o que aconteceu, né, na primeira corrida. Tinha muita tensão, isso. Né?
Muita tensão envolvida, safety car toda hora, toquezinho, asa voando, né? Então foi o que aconteceu na primeira corrida. A do ano passado foi um pouquinho mais tranquila para empatar, inclusive, as impressões que a gente tem aí do Grande Prêmio da Arábia Saudita. Eu particularmente não gosto muito, mas é uma pista que a gente sabe que ela é extremamente desafiadora, né? É muito, cara, é muito. Eu, Garcia, é que, assim, eu quero dizer que eu não gosto da pista, é uma das pistas que eu mais gosto, cara. Vou ser sincero, assim, pra brincar no simulador, sentar, ela é muito boa. Até por isso que você falou, né? Porque é muito no limite e qualquer erro, né, custa ali, ela não tem como você sair fora da pista ali e voltar, né? Fora da pista significa muro, né? Então eu gosto muito de correr nela. Mas eu acho que esse excesso de tensão da primeira corrida, eu concordo que foi demais, né? Pra segunda a gente teve umas mudanças, eles aterraram ali, como você falou, né, Garcia? Aterraram as laterais um pouco, etc e tal. Mudou alguma coisa pra 2022, sim, a gente, como você mesmo pesou na balança, 2022 foi muito tranquilo, né, comparado com tudo, a tensão e expectativa, então a gente vai ter meio que uma prova real. Agora, tem questões extra-pista que me fazem ficar meio de cara, assim, com o GP lá na Arábia Saudita, só pra não deixar passar batido, né, vamos lembrar que no primeiro ano, foi o primeiro ano, Garcia, que teve... Foi o primeiro ano. Bomba caindo perto do circuito, você lembra disso, Garcia? Sim. Então toda essa questão, assim, política e tal, isso daí me deixa um pouco de cara lá com a corrida. Mas do ponto de vista da pista especificamente, eu gosto muito, Garcia. Boa, perfeito. Mas a gente fala dessa pista, ela segundo inclusive o Martin Whitaker, que ele é o CEO da Saudi Motorsport Company, né? É uma pista de solução temporária para a Fórmula 1. Por quê? A Arábia Saudita revelou, inclusive, ontem detalhes sobre o novo circuito de Qiddiya. Acredito que se pronuncia assim, tá? Quem quiser, fica à vontade para me corrigir, mas eu também acho que é assim. O circuito de Qiddiya, né? A ideia é mudar o Grande Prêmio da Arábia Saudita para lá em 2027. Tá? Num circuito que fica a 50 quilômetros aí da capital, Riad, né? E, cara, só que eu tô bem... eu sou chato, às vezes eu sei que eu sou purista, mas, assim, eu tô bem com o pé atrás com isso, porque, assim, é uma pista que vai combinar elementos de pistas permanentes e circuitos de rua, trechos de alta e baixa velocidade, mudanças de elevação notáveis ao longo da volta, e a primeira curva, que tem nome já até, a primeira curva chama Blade, ela tem uma elevação equivalente a um prédio de 20 andares. Tipo Cota. Hã? Tipo o Circuito das Américas. Tipo o Circuito das Américas, só que com só que é mais agressivo, né? Porque sobe, depois desce. Inclusive eu vi o vídeo ontem de apresentação e achei até agressivo demais, tudo muito show. Parece até ter sido feito pela a nova inteligência artificial lá, o Sora, né, que é da OpenAI. A reação das pessoas espantadas, um carro de Fórmula 1, né, parece ter feito pelo Sora. Mas assim, é isso, o Grande Prêmio da Arábia Saudita deve mudar para Qiddiya, com uma pista que... Eu até vi o desenho aqui, tem algumas coisas legais no desenho, mas ao mesmo tempo tem algumas coisas que talvez... E a tendência da Fórmula 1 já de uns tempos pra cá, parece que é privilegiar mais o show do que a essência da corrida em si, né? Garcia, essa é uma tendência, cara. E eu acho que quando junta aí lá no Oriente Médio, né? Não é uma crítica, né? Mas que lá o pessoal é muito focado também nisso, em espetáculo, show, né? Não tem tanta tradição de corrida, então eu acho que as coisas acabam caindo meio que pra esse lado mesmo, né? Cara, agora... Eu aqui vou defender o meu lado, Garcia. Vamos ver, porque a gente teve corridas boas na Arábia Saudita, né, Garcia? Tem que ser uma bela de uma pista mesmo pra trocar aí. Eu acho que... Eu fico meio já torcendo o bico pra tirar a Jeddah do calendário. Né? Ela parece... Eu tô tentando ler. Parece com Losail. Tem um pouco de característica de Losail ali, um biquinho, né? Estou vendo aqui tá no f1mania.net. Você acessa lá, tá lá, ó. Arábia Saudita revela detalhes do novo circuito de Qiddiya, então você procura que tem lá. Ela tem mais curvas de alta, mas as curvas de baixa lembram muito Losail. Lembra muito, né? Esses períodos de alta com baixa.
Enfim, Garcia, vamos ver, né? E assim, ó, quando os caras entram no jogo, a gente sabe que não é pra brincar, né? Por que eu tô falando isso? Porque essa pista não é a primeira vez que a gente fala sobre uma pista pra brigar pra sempre, né? Vamos colocar assim, né? Uma pista, digamos que fixa da Fórmula 1. Logo que foi lançado a corrida em Jeddah, o comentário foi esse, né, Garcia? De que seria uma pista provisória para receber a Fórmula 1 por alguns anos, sim, até a construção de um circuito fixo, digamos assim. Então é o caso, vai se cumprindo também a promessa aí da Arábia Saudita, né? Então eu tô aqui, né, falando que eu não quero que saia, mas na verdade quando sair ninguém vai poder torcer o bico porque já foi avisado que ia sair, hein, Garcia? Entrou dizendo que ia sair. Até então seria em Riad, vai ser a 50 km ali pertinho de Riad. É uma cidade que é um vilarejo no meio do deserto que vai ser construída, onde vai ser construída uma cidade focada no entretenimento. É um negócio muito louco, assim, muito legal também, inclusive, claro. Muito louco. Mas é um baita de um projeto. Assim como existem projetos parecidos em Abu Dhabi, né, que é um lugar que foi feito para ser... Abu Dhabi tem todo um projeto de parques agora para rivalizar com Orlando. Enfim, os árabes, quando entram no negócio, não é pra brincar, não. Eles sabem fazer esse tipo de coisa com muita competência, assim. Tem muita grana, tem muito espaço, tem também, muita estrutura, né, Garcia? Também, né? E você viu, os caras vão criar um lugar lá, né? Então é isso, né? E não dá pra... Puta, cara, imagina, vai ser um parque, né? Porque tô vendo aqui o nome, Qiddiya Speed Park, né, isso, Garcia? Todo fã de Fórmula 1, cara, vai querer conhecer, né? Como é Abu Dhabi lá. Quem não quer conhecer a corrida de Abu Dhabi lá, talvez não pela corrida, mas quem não quer conhecer o Ferrari World, que tá ali do lado, andar na montanha-russa da Ferrari, que é a mais rápida do mundo. Dá uma voltinha, né, lá na pista com carro de corrida e tal. Aí você vê a corrida de quebra também, né, Garcia? Vê a corrida de quebra. Então, eu acho que é isso, esse conceito de parque aí pra arrebentar mesmo, né, Garcia? É isso, perfeito. Bom, corrida no sábado, qualificação na sexta, treinos livres já amanhã, não se esqueça disso, tá bom? E a gente parte pro nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Segundo bloco, então, do nosso F1 Mania em ponto, para você que tá junto com a gente por aqui nessa quarta-feira. E olha, continuam os problemas pro lado de Christian Horner. Ele foi absolvido pela investigação interna da Red Bull, mas os problemas continuam, tá? Então, aconteceu... Vamos lá. Primeiro, teve uma festa de aniversário do Jos Verstappen, o pai do Max. O Christian Horner não foi, né? Durante o final de semana, o Jos Verstappen, a gente até falou aqui no F1 Mania em ponto de segunda-feira, deu declarações fortes contra o Horner, dizendo que ele tá esticando a corda, que ele vai ruir tudo lá na Red Bull, tudo por culpa dele e tudo mais, né? E já se fala... Já se questiona, inclusive, o futuro de Max Verstappen na Red Bull, né? Caso esse relacionamento se torne insustentável. Por enquanto, o Max está na dele, mas não se sabe, né? E isso, inclusive, já teria despertado interesse da Mercedes. A gente sabe que a Mercedes tem vaga aberta aí, né? Nunca se sabe também, né? O Hamilton tá indo pra Ferrari. Já pensou, Garcia? Foi anunciado que o Horner só chega à Arábia Saudita amanhã. E dessa vez sem a esposa, a Gary Halliwell, né? Ela teve presente no Bahrein, mãos dadas, abraço, beijo, normal, tal. Mas desta vez ele vai sozinho. Quem também vai para a Arábia Saudita é o Oliver Mitzlaff, que é o sócio proprietário da Red Bull Áustria, tá? Que, claro, é a dona da Red Bull Racing, né? Então, olha só, o dono da corporação, da Red Bull, vai estar na Arábia Saudita, né? E aí tem entrevista coletiva também com Christian Horner, que, claro, vai ser perguntado sobre isso, né? E isso, o que já se fala é que pode comprometer não só o futuro de Verstappen na equipe, porque a família estaria descontente. A Ford, depois da investigação, ainda não se pronunciou oficialmente, mas se diz que a Ford está descontente, né?
E aí a coisa tá ficando complicada lá. Talvez o Christian Horner, de lado mais forte, possa começar a se tornar o lado mais fraco, porque se ameaçar a corporação, vamos dizer assim, aí a coisa fica complicada, né? Fica complicado, Garcia. Realmente a situação tá complicada já, né? A gente tem claramente, parece que duas frentes aí, né? Tem um Horner de um lado, do outro lado, claramente ali o Jos Verstappen, né? E aí dá pra colocar o Max também, né, Garcia? Max e Jos de um lado. O Helmut Marko, ele tava do lado ali, mais pro lado do Verstappen, mas não sei, nesse momento ele deu uma recuada também, né, Garcia? Ele viu que o circo tá pegando fogo, ele até comentou sobre né, essa saída, que se fosse do Verstappen, que se fosse o caso também, tudo bem, né, meio que nessa linha, né, Garcia? Então tá meio que em cima do muro ali. Mas a gente tem um racha na equipe, né, um racha grande. Agora, o Horner, ele tem ali o que parece, né? Isso tudo é o que parece, né, Garcia? É bom a gente deixar claro aqui. Parece que ele tem a Red Bull, que eu digo ali, os donos da Red Bull, etc., que estão do lado dele, né? Ficou parecendo isso. Inclusive, coincidentemente, né, para esse final de semana, mais ou menos é essa a situação. A gente vai ter o Horner, vai ter o dono, não vai ter o Jos, né? Então, caminha meio que para um lado do desse. Agora, Garcia, também tem uma coisa, cara, a verdade seja dita, que se... É complicado, né, porque a gente também não engoliu muito essa investigação, mas, né, suponhamos então que a investigação tenha sido ok, e é isso, ele é inocente mesmo, tá, né, vamos caminhar por esse lado aí. Você tem o Verstappen, né, quem é o Verstappen também dentro da Red Bull pra também, né, Garcia, eu acho que a Red Bull é maior que o Verstappen, cara, né, não sei se ele é o maior piloto no momento e tal, mas também... eu ainda acho que a Red Bull é maior que o Verstappen. O que eu fico analisando é no sentido de, por mais que a Red Bull seja maior que o Verstappen, e o Verstappen é um grande ativo da Red Bull, né? E se essa história faz com que a Red Bull, que sim é maior que o Verstappen, perca o seu grande ativo atualmente, ela tem dois grandes ativos hoje, que é o Verstappen e o Adrian Newey, né? Se você perder... E o Horner também é um grande ativo, O Horner também é um grande Garcia? administrador, mas é que eu tô colocando ele como parte interessada aqui, por isso que, né? Então, assim, se por conta de Christian Horner a Red Bull perde ativos, aí a situação dele começa a ficar complicada, porque ele, de grande administrador, passa a ser um agente de participação negativa para a empresa, né? Então, até o lado bom de ser um grande administrador começa a se enfraquecer, né? Porque aí ele não estaria mais agindo, ele é um grande administrador enquanto ele está agindo em prol da equipe, né? Se estiver agindo de forma que prejudique a equipe, aí ele deixa, inclusive, de ser um grande administrador, né? O Jos Verstappen tá sempre do lado do Max, tá sempre do lado do filho. Mas depois das declarações do final de semana, quando ele falou que o Horner tá se fazendo de vítima, que o time tá em perigo de se desintegrar por causa dele, né? Ele se afastou. Ele não vai para a Arábia Saudita, né? Até porque houve uma certa pressão, inclusive. Teve uma discussão muito acalorada entre Verstappen e Horner na noite de sexta-feira lá no Bahrein, que foi seguida por um pedido de desculpas. E, olha que louco. Olha que louco. O bicho pegou, o bicho né, pegou. Mas o mais louco é que, de repente, do nada, o Jos Verstappen negou ser a fonte do vazamento do e-mail que mostraria as conversas entre Horner e a funcionária que acusou o Christian Horner de má conduta, vamos dizer assim, né? Dá um desespero usar essa expressão, mas por enquanto é assim que está sendo tratado, né? Então, o Jos negou, né? E quando aparece a notícia que o Jos Verstappen negou ser a fonte do vazamento, aí que levanta suspeita mesmo, né? Já pensou, cara? Cara, eu vou falar pra você, Garcia, eu já tinha pensado nisso, mano. Eu acho que a gente não comentou isso aqui, de alguma forma. Não. Porque, mano, quem que vazou essas coisas, Garcia? É alguém de dentro, influente, cara. Alguém influente. Alguém influente.
né, para ter acesso ali, tem acesso à menina, à moça, à mulher, né, vou colocar mulher, tem acesso à mulher ali, que é a pessoa em questão, e, enfim, tem uma boa coleta, né, Garcia? E deve ter, inclusive, prometido proteção também. Então é uma pessoa muito grande dentro da Red Bull, né? No começo tinham falado do Helmut Marko, já que estamos falando aqui de coisas, né, de suposições, Garcia, quem é que vazou as fotos e os prints lá do Horner, né? Tinham falado do Helmut Marko, dada essa disputa de poder, né, meio que invisível agora, mas que já foi um pouco mais evidente em momentos anteriores, entre o próprio Marko e o Horner, né? E aí surge o Jos Verstappen nessa história, e aí é difícil, né? Alguém influente vazou, né, Garcia? E alguém do time de que lado hoje, Garcia? De que lado que a gente começou a história? Pra você ver como que é bom, né? A gente começou a história dividindo que a gente tem dois lados, né? É o lado do Horner, o lado dos Verstappens, né? E o Marko que tá ali, né? Mais pro lado dos Verstappen do que pro lado do Horner. Aí houve um vazamento dos prints. De que lado que é, Garcia? Né? Já tem um lado aí, azul ou vermelho, né? Do lado com certeza é do lado dos Verstappen, pelo menos é isso que se imagina nesse momento, né, Garcia? E aí vem gratuita uma negativa, né? Desperta mais suspeitas. Deixa a gente mais cabreiro ainda, né, Garcia? Nessa hora. Cabreiro, muito bom. O Helmut Marko, que você citou, ele tá na linha dos sem comentários por enquanto, né? Ele não quer comentar, não quer se envolver. A gente sabe, inclusive, que o Verstappen tem uma cláusula no seu contrato que permite que ele saia da equipe caso o Helmut Marko deixe o cargo, né, de consultor da Red Bull. Então existe uma ligação forte entre ambos também, a ponto da gente pensar, sim, que o Helmut Marko estaria do lado dos Verstappen, vamos dizer assim, mas muito mas ele tá indo na né? linha do sem comentários, e a gente relembra aqui que desde que o Dietrich Mateschitz faleceu, que era o dono da Red Bull, da empresa, né? Ele começou essa briga de poder na Red Bull Racing, inclusive chegou a informações não confirmadas, diziam até que o Horner tentou criar um planejamento para comprar a equipe, então isso foi visto como uma forma talvez de um golpe lá dentro, sei lá, um motim, né? E então começou uma guerra aí que a gente não sabe quando é que vai terminar. Não sabe como vai terminar, e ela pode terminar muito ruim, né, pra vários lados agora, né, Garcia? A gente já tem a corda, porque... inclusive pra todos. Pra todos, né, inclusive pra todos, porque de um lado tem o Horner ali, que é a posição dele, mais do que... se ele sai por esse motivo, é difícil ele arrumar uma vaga assim, né, Garcia? Se ele sai por... Uma coisa é trocar de equipe, uma coisa é sair, né, por comportamento inadequado, envolvendo, envolvendo motivos sexuais. Eu acho que é muito mais complicado, né? E por outro... por mais que esteja com a vida feita, exato, né, sai pela porta dos exato, fundos, sai né? Queimado, total, né? E com toda razão, inclusive, né? E por um lado, o Verstappen também, Garcia, vamos ser sinceros aqui, cara. O Verstappen é o melhor piloto e tal, a gente sabe disso. Mas o Verstappen sem a Red Bull também é só um Verstappen sem a Red Bull, cara. Como é um Hamilton sem um Mercedes vencedor, né? Vou usar esse exemplo aqui, né? Como foi vários pilotos. Então, assim, vale pro Verstappen também, né? Agora, o Verstappen vem falando há tempos atrás também que, ganhei tudo. Ele não vem falando essas coisas, Garcia? Não ligo de me aposentar, talvez vou fazer outras coisas, né? Falou sobre um time de corrida dele. Cara, sei lá, não tô... Numa dessa ele vaza. Então, mas numa dessa ele vaza. Eu ia falar, não tô aqui dizendo que ele vai se aposentar, mas numa dessas, né, Garcia? Porque ele vai ser piloto da Mercedes, velho. Vai andar atrás. Então. Né? Ele sabe também que ele depende também da Red Bull. Essas vitórias aí, né? Se ele tivesse na Ferrari, ele não teria sido tricampeão do mundo, né? Tá diretamente ligado ao carro que deram pra ele também. E aí sim, cara, né? A gente já falou várias vezes que não acho que seja só o carro. Quem ouve a gente sabe disso, né, Garcia? Mas tem um fator muito importante. Então pode um perder, pode os dois perder, pode todo mundo perder, Garcia. Inclusive a própria Red Bull também, porque pra chamar um piloto, até acho, cara, que
talvez tenha, mas assim, quem é um cara que vai assumir o posto do Verstappen amanhã, caso ele saia, né? Já dizia... O posto de campeão do mundo, do melhor carro da Fórmula 1 hoje, né, Garcia? Difícil. Já dizia a nossa ex-presidente, ninguém vai ganhar, ninguém vai perder, vai todo mundo perder. Caramba, essa frase é genial. Vamos lá então pro nosso terceiro bloco. Essa frase é muito foda, né, velho? Tadinha da Dilma, cara. Eu acho ela tão inocente, mano, nesses bagulho. Ela tenta se explicar, tenta falar e fala, putz, coitada. Essa daí é uma clássica, né, velho? Mas ela é fofinha, mano. Bora! F1 Mania em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui. E olha, eu vou te falar, os bastidores da Fórmula 1 nesse começo de temporada, o negócio tá quente, viu? A FIA confirmou, segunda-feira, a abertura de uma investigação envolvendo certos indivíduos de sua liderança. É o que diz o comunicado. Que não menciona o presidente Mohammed Ben Sulayem, né? Mas surge depois de alegações, depois de vir à tona aí algumas informações sobre interferência dele em decisões tomadas no ano passado, né? Primeiro, ele teria influenciado no resultado do GP da Arábia Saudita de Fórmula 1, quando ele teria supostamente pedido a retirada da penalidade de tempo que foi imposta ao Fernando Alonso, depois que ele recebeu uma penalidade de 10 segundos, perdeu a terceira posição, e essa decisão foi revertida, né? E a BBC também informou que ele tentou cancelar o Grande Prêmio de Las Vegas, né? Eles precisavam encontrar uma maneira, segundo a BBC, de tornar o circuito de Las Vegas inseguro para impedir a realização da corrida. A motivação ainda não foi esclarecida em nota oficial. A FIA declarou: a federação confirma que o oficial de compliance recebeu um relatório detalhando potenciais alegações envolvendo certos membros de seus órgãos dirigentes. O departamento de compliance está avaliando essas questões, como é prática comum nesses casos, para garantir que o devido processo seja meticulosamente seguido. Que loucura, né, Gabriel? Que loucura, Garcia. Loucura. E, cara, não é a primeira vez que o Ben Sulayem tá envolvido nessas coisas, tipo, meio que tentando boicotar a Fórmula 1, né, Garcia? Né? Ele foi já... Lembra que, assim, ali foi meio indiretamente, né, mas... Ele virou meio que persona não grata, né? Quando ele disse que a Fórmula 1 não valia lá o que disseram que valia. Né? Eu não lembro qual era o tamanho, acho que era 2 bilhões, né, Garcia? Mas acho que 5, totalmente desnecessário, né? Não acho que vale. Foi algo em torno... Então, assim, já virou persona não grata. Aí, o que a Fórmula 1 fez? Não, ele não vai aparecer muito aqui, né, Garcia? Lembra que a gente falou aqui? Eu lembro que eu falei, a gente não vai nem mais falar do Ben Sulayem. Você lembra que eu falei isso? Em vários programas atrás. Por quê? Ele saiu ali, efetivamente, do cargo de relação com a Fórmula 1, então ele seria presidente da FIA, mas sem esse vínculo com a Fórmula 1. Mas não foi o que a gente viu, né? Isso não aconteceu. Ele seguiu aí firme e forte aí na sua missão de, ao que parece, boicotar as ideias da Fórmula 1, né, Garcia? Então, cara, é muito sério, né? Falando sério aí, é uma acusação muito grave e eu acho que é passível sim dele perder o cargo, né, cara? Então, não vejo como... Né, fica uma situação insustentável, né? Ele manter o cargo aí diante se essas acusações realmente se confirmarem também, Garcia. Eu vou falar o que eu lembro aqui de rota de colisão entre o Ben Sulayem, que representa a FIA, e a Fórmula 1. Eu lembro dessa questão dos valores, quando ele desvalorizou o passe ali da Fórmula 1. Não vale isso tudo. Eu lembro vagamente dessa, né? Depois qualquer coisa a gente lembra mais detalhes aí, porque eu acredito que nos próximos dias a gente vai acabar voltando a falar disso, né? Eu lembro quando o Hamilton deu algumas declarações e ele disse que o piloto não tinha que ficar falando, alguma coisa assim, que isso foi também contra a Fórmula 1, né? Até porque o Hamilton estava falando sobre algo cujos valores a Fórmula 1 tem tentado defender.
Aí agora a gente teve essa questão do Fernando Alonso, a gente teve essa questão do Grande Prêmio de Las Vegas, que é uma afronta à Fórmula 1, porque afinal de contas, a Fórmula 1 é a promotora do Grande Prêmio de Las Vegas. Investiu muito nisso, né, Garcia? Comprou terreno, investiu muito dinheiro. E vou lembrar mais uma aqui, Gavi. Foi o Mohammed Ben Sulayem que inventou, entre aspas, o processo seletivo para a entrada de uma nova equipe na Fórmula 1 de forma a tentar forçar a entrada da Andretti, coisa que a Fórmula 1 não quer. A gente até tá do lado do Andretti, a gente até quer que o Andretti consiga colocar sua equipe na Fórmula 1, mas ele fez isso como afronta à Fórmula 1. Então você vê que a relação não existe, né? Perfeito. Esse último é muito importante também, muito importante. Que é o da equipe, né, Garcia? Vamos deixar claro, esse assunto tá se arrastando justamente por causa do Ben Sulayem, né? Porque logo que teve lá, a Fórmula 1 estudou e tal, e falou, não, a gente não quer. Aí as equipes falaram, não faz sentido, a gente acha que não soma. E assim, poderia ser um assunto encerrado hoje já, né? Ele foi sendo postergado por causa dessa nova regra, né, que é onde a FIA poderia deliberar sobre esse assunto, independente da Fórmula 1. Mas na Fórmula 1 tem um lance que passa sempre pelo corpo das equipes, que tem que ter 100% de aprovação, né, Garcia? Não tem jeito, né, cara? Uma hora cai lá na malha da Fórmula 1, que foi o que aconteceu de novo aí, né? Mas é isso, cara, é muito, muito sério, né? Muito sério. Ele, como presidente da FIA, a FIA ali tem como principal cara. A FIA não faz só isso, né? Mas ela tem como destaque, sem dúvida nenhuma, a Fórmula 1. Ele já foi dito que ele seria afastado do cargo, afastado dessa relação com a Fórmula 1, não foi, mas agora fica insustentável, né? Por mais que ele continue como presidente da FIA, né, Garcia? Não sei se a presença dele... Agora, nesse final de semana, ele vai estar lá. Alguém duvida que ele vai estar lá, Garcia? Vai. E eu tô só esperando, né? Então, tô só esperando. Vai estar lá. Mas é isso. Com a cara lavada, mas vai estar lá, né, Garcia? Mas é isso, quem quiser entrar em contato com a gente sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais. Pode mandar mensagem pra mim, pode mandar mensagem pro Gavi também. Como faz falar contigo, Gavi? Garcia, pra falar comigo, tem meu Instagram, @Gabriel_Gavinelli com 2 L's. Tem também meu TikTok, @GabrielGavinelliF1, né, com 2 L's. Garcia, hoje esse programa a gente falou bastante sobre, né, polêmica, fofoca basicamente, né, Garcia, né? E aí eu vou dedicar então a Fernanda Lopes, cara, porque a Fernanda Lopes sempre ouve a gente, né? E ontem ela mandou uma mensagem dizendo aqui, ó, Gabriel, a temporada na pista começou e continuará sem graça. Mas os bastidores estão pelando, né? A forma de manter o interesse na Fórmula 1 esse ano é a fofoca. Então tá aí, Fernanda. Um programa inteirinho dedicado aí às fofocas. Um abraço pra Fernanda. Muito obrigado aí pela presença sempre. E é isso, Garcia. Boa, Fê. Eu tô quase indo por aí, mas é porque tá quente, ó. É babado, gente. É fofoca boa. E é isso, gente. Muito obrigado. Quem quiser me seguir também nas redes sociais aí, meu Instagram, @CarlosGarciaFM. Aproveita, segue, manda mensagem, vamos trocar ideia, pergunta e tudo mais, tá certo? Valeu demais pela sua presença, valeu demais por acompanhar a gente sempre aqui. Muitíssimo obrigado. Valeu você também, Gavi. Valeu, parceiro. Tamo junto. É isso, começando, né? A semana já começou, amanhã já tem parque fechado, já tem toda a movimentação do F1 Mania em loco com o Rodrigo França, diretamente de Jeddah. Tamo junto. É isso, tamo sempre junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.